Bem-vindo todo para o estudo da Bíblia. Aqueles que estão visitando, se é que temos, são sempre bem-vindos, né? Casa do Senhor. Graças a Deus. Tivemos aí esse período de oração e louvor. Vamos ter agora um bom período para a palavra, né? Palavra que está conosco, mas não é nossa, ela é de Deus, né? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E os irmãos são de Deus, né? Estão aqui para escutar e ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então eu quero convidá-los a estar em pé. Apenas um versículo inicialmente. Estarei lendo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Carta do apóstolo São Pedro, primeira delas, capítulo 5, o versículo 10. Diz assim nessa versão: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia! 4 bênçãos que nós temos aqui, não é? Para os que vencem o padecimento, o sofrimento. Você pode orar mais uma vez? Eterno Jesus, bendito Salvador, eu te louvo por todos que aqui comparecem nesta noite, para estar te cultuando, te adorando, e também recebendo do Senhor a palavra, meu Deus. Nos abençoe nessa ministração, para que haja edificação na igreja, crescimento, renovo espiritual. Manifesta a tua glória, a tua presença aqui, Senhor, e nos abençoe no precioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Muitos irmãos viajam muito, né? Os cantores dizendo aqui que tem uma agenda. Estou vendo a Tanja ali com o esposo, outros pregadores. Pastor Isaías Negrão também não tem parado, né, Elizabeth? Atendendo uma agenda aí bem congestionada. Mas é bom tê-los aqui, né? Estou vendo ali o Célio, a Sara, que estiver ausente, em razão de estar dando assistência para a filha, né, Leonora, garotinha que passou um período difícil, né? Cirurgia, depois um processo infeccioso, mas graças a Deus hoje ela recebeu alta, né, Sara? Né? Está aí, graças a Deus. Então, louvamos a Deus pelo mover do Senhor no meio do seu povo. Graças a Deus. 4 bênçãos para quem sofre perseguições. Meus irmãos, a palavra que eu li aqui hoje diz: depois de haverdes padecido um pouco. Interessante que ninguém padece muito, né? Padecido um pouco. Não pense que o seu sofrimento, o seu padecimento seja muito, porque a Bíblia diz, depois de ter padecido um pouco. Porque quem padeceu muito foi Jesus, não é? Ele sim, depois de ter padecido muito, muito. Então Deus de toda graça, ainda bem que temos um Deus gracioso, né? E eu quero falar sobre isso nesta noite. Depois da luta, vem a vitória. Interessante, irmão, que tem os otimistas que têm fé e os pessimistas que são incrédulos. Então tem aquela frase, por exemplo: depois da tempestade vem a bonança. Mas eu já vi gente falando: depois da tempestade vem a enchente. Não é? Já viu isso? Gente que não é assim que é o ditado. Não é assim que funciona. A pessoa é tão para baixo, tão pessimista,
que depois da tempestade vem a enchente, né? Ainda que venha, mas depois da tempestade vem a bonança, né? Passou a tempestade, né? Passou. O tempo de cantar chegou, né? A Bíblia diz isto, né? Chega o tempo de cantar. É claro que esse sofrimento, esse padecimento aqui, irmão, não é um padecimento normal da vida, porque eu estou doente, porque estou desempregado, porque problemas da vida, né? Todos passam. Esse padecimento aqui é sofrer o que Jesus sofreu, é a semelhança de Cristo. Porque Pedro repete isso muito na carta dele, né? Cristo padeceu por nós, Cristo padeceu, né? E a sua semelhança nós padecemos também. Então esse padecimento, que lá na frente Deus vai dar uma recompensa para nós, né? É o padecer pela fé, pelo fato de você ser cristão. Porque tem muita gente sofrendo aí no mundo, e o próprio Pedro diz no capítulo anterior aqui, que ninguém padeça, né? Por ser homicida, ladrão, roubador, mentiroso, safado. Que ninguém padeça assim. E se estiver padecendo assim, não vai dizer que lá na frente eu vou ter vitória. Estou sofrendo muito. Está sofrendo por causa dessas coisas? Não. Mas se alguém padece porque é cristão, então glorifique a Deus por isso. O nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Pelo simples fato de você ser cristão, você enfrenta perseguições nessa vida, né? Os que querem viver piamente padecerão perseguições. E Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, própria da vida cristã, de ser um seguidor de Jesus. É isso que é. E é claro que esse sofrimento é uma perseguição por causa da fé, mas também em razão da fé. Porque a fé, ela tem luta, né? Ela enfrenta luta espiritual. E é um padecimento, é um sofrimento a luta espiritual, é um combate. Alguém já disse repetidas vezes que a vida cristã não é um parque de diversão, mas um campo de batalha, e todo mundo tem que saber disso. Então, pelo simples fato de ser crente, de ser cristão, Pedro falou, se você padece assim, então não fica triste não. Você está glorificando a Deus na sua vida e através da sua vida. Mas às vezes a gente sente coisa estranha, né? Pedro falou, não fique perturbado por causa de sofrimento e perseguições. Essas coisas acontecem entre os vossos irmãos no mundo, né? Quer dizer, é algo comum ao povo de Deus no mundo inteiro. Como se coisa estranha estivesse acontecendo. Gente, por que eu estou padecendo, sofrendo? Veio sobre nós essa luta, essa guerra. Não estranha isso não, irmão. Parece uma coisa estranha, né? Mas se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. É próprio da fé. Então, diante do padecimento, do sofrimento próprio do cristão, nós precisamos ter aquilo que eles chamam aí de resiliência. É a capacidade de suportar pressão. Nós estamos numa geração hoje que foi ensinada, treinada e tudo concorre para o bem-estar. Então não aprendeu a sofrer, a trabalhar, a suar, a pagar um preço ao menor problema que surge, a ausência de alguma coisa, o não alcançar aquilo, a pessoa já desespera. É igual aquele menino que é criado com danoninho, né? Paulo falou, com leite vos criei. É aquela turma criada com leite, irmão, e está bebendo leite com 50 anos de fé, com 40 anos, até hoje, não tem uma musculatura, uma estrutura forte. Com leite vos criei, não com manjar, porque não podíeis. Então, gente assim, irmão, ao menor sinal de dificuldade na vida, ele já quer cantar a música do Raul Seixas. Para o mundo, que eu quero descer, as coisas não estão mais às mil maravilhas. Não, você vai dizer como crente, não é para parar o mundo não, deixa girar. Deixa girar, é para andar, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Fala para o seu filho, para a sua filha isto, não é?
pessoa precisa ir para o embate da vida, adquirir musculatura. Eu já disse aqui sobre um casulo, né? Que alguém viu cair da árvore e ficou rodando para lá, a borboleta querendo nascer, e esforçando, e nasceu a metade dela, e aquele senhor assistindo aquilo, e ela não dava conta de nascer completamente. Ele, vou ajudar essa borboleta, né? A nascer, pegou uma tesoura e cortou o casulo, e ela caiu assim, e saiu meia cambeta, uma asa só e a outra atrofiada, e não conseguiu voar. Depois descobriu que fez um mal muito grande para ela. Ela estava naquela luta, porque enquanto lutava para nascer, estava maturando, né? Estava preparando, quando nascesse ela ia voar. Mas alguém precipitadamente foi lá e apressou o processo. Ela nunca conseguiu voar, porque alguém não permitiu ela criar musculatura, asas para voar. São filhos de adolescentes, jovens assim, que a gente vai lá e quer antecipar o problema, quer ajudar demais. Ele nunca aprende a ser alguém na vida, e aí não sabe enfrentar as dificuldades, e aí fica fugindo da vida. A Bíblia diz aqui: depois de haveres padecido um pouco. Fica sabendo que nós vamos passar por um padecimento mesmo. Tem um tempo de sofrer, não tem? É claro que isso não é uma coisa que eu busco, não. Um sofrimento que eu estou buscando, eu tenho uma vocação masoquista. Eu estou buscando problema, não é isso que você busca, não. É aquilo que vem de fora. Porque tem gente que busca problema, né? Paulo falou, você não tem tribulação? Não busca tribulação. Tem pessoas que querem provocar autoridade, provocar não sei quem, falar mal do outro. Você vai ter problema. Você está atraindo problema para cima de você. E depois não vai dizer, irmão, é porque eu sou crente, sou isso. Não é nada, você buscou a luta. Deus não está mandando buscar, não. Não tem prêmio para quem está atrás de criar problema, depois sofre por causa disso, não. Não é esse sofrimento aqui, nesse padecimento, não. Hoje alguém mandou uma mensagem para mim, não foi nem para mim, postou. Vou ver se eu acho aqui. Tenha a santa paciência aí. Tem a senha, vou lá nos empreendedores. Olha isso aqui. Estou dizendo de gente que acha que as coisas é fácil. O versículo diz o quê? A palavra diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo. Aí vem. Então perguntaram para um pastor: pastor, como o senhor conseguiu chegar ao pastorado? Ele respondeu: simples, vou contar um pouco da minha história. Me perseguiram, não saí da igreja. Me difamaram, não saí da igreja. Me caluniaram, não saí da igreja. Me acusaram, não saí da igreja. Fiquei enfermo, não saí da igreja. Fiquei desempregado, não saí da igreja. Fiquei sozinho, não saí da igreja. Não me deram oportunidade, não saí da igreja. Não me consagraram, não saí da igreja. Não me incentivaram, não saí da igreja. Não me abraçaram, não saí da igreja. Fiquei sem carro, não saí da igreja. Tive problemas pessoais, não saí da igreja. Tive problemas familiares, não saí da igreja. Caçoaram de mim, não saí da igreja. Não me visitaram, não saí da igreja. Não aceitaram minha opinião, não saí da igreja. Minha oração não foi respondida, não saí da igreja. Fiquei deprimido, não saí da igreja. Sofri preconceito, não saí da igreja. Me desprezaram, não saí da igreja. Quem ajudei me abandonou, não saí da igreja. Quem ajudei me apedrejou, não saí da igreja. Quem ajudei foi ingrato, não saí da igreja. Quando eu errei, não fui compreendido, mas não saí da igreja. Quando me arrependi e não recebi compaixão, não saí da igreja. Deus tem prazer em levantar para o santo ministério aquele que suporta processos e permanece. Sabe que tem muita gente de pé aí, vitorioso na vida? Por causa disso. Agora tem gente que não me toca, não é? Essas razões aqui são as mais comuns para alguém sair. Muita gente já saiu por causa de uma delas. Por isso não chega a lugar nenhum. Depois de ter padecido um pouco, o mesmo Deus
de toda graça vai se levantar e vai te recompensar. Você quer chegar a algum lugar na vida, cristã, espiritual, ministerial? É isso aí, ó. Diz a história, que a palavra diz, assim como Jesus padeceu, temos que padecer também, né? Diz que prenderam o apóstolo Pedro e foi sentenciar ele à morte de cruz, né? Como Jesus, né? E quando foram para pregar ele na cruz, ele falou que tem um pedido para fazer. Eu não mereço ser morto como Jesus morreu. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Não estou fugindo da morte, mas não sou digno de morrer como Jesus morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. Agora a tua está fugindo da cruz. E foi crucificado de cabeça para baixo, martirizado assim. Depois, isso tudo, irmão, depois de ter padecido um pouco. Está sofrendo aí, irmão, alguma perseguição por causa da fé, do Evangelho, ou em consequência da sua vida no altar de Deus, uma vida espiritual que serve ao Senhor, que está em choque com o secular, não é? O reino de Deus em choque com o mundo lá fora. Isso tudo traz padecimento para nós, próprio da vida cristã, porque é uma guerra. Viver as normas, as regras do reino de Deus é você estar em choque com o que é secular. Glória a Jesus. Agora mesmo, eu vi um pastor, adepto, fundador da teologia da prosperidade, aos 66 anos. Ele já esteve aqui nesse púlpito, já pregou aqui em Goiânia há 40 anos atrás, chamado Benny Hinn. É um ministério muito poderoso, muito forte. Ele dizendo, o evangelho não está à venda. Agora eu entendi isto. Renunciando à teologia da prosperidade, essa teologia que fala que crente não padece, depois de ter padecido um pouco, não pode padecer. Agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. E crente que adoece está em pecado, crente está assim, está errado, não tem jeito. Não, é claro que o Senhor nos dá vida abundante, irmão. Deus quer o bem nosso. Mas o Senhor não é adepto dessa teologia da prosperidade, do eu declaro, eu decreto, não é? A confissão positiva. Ele renunciou a isto. Ainda bem que não foi tarde, né? Mas ela prevalece aí. É isso que eles pregam. Evidentemente que nós não estamos pregando aqui que crente tem que sofrer para entrar no céu, tem que sofrer. Não estou dizendo que crente sofre, crente padece um pouco pelo fato de ser servo de Deus. Isso é próprio, não vai abandonar por isso não é? Amanhã o Senhor está dizendo aqui, o mesmo Deus de toda glória, de toda graça. Aliás, ele falou com Paulo, Paulo, a minha graça te basta. É o Deus de toda graça. Na hora do espinho na carne, da luta, do sofrimento, a minha graça te basta. É a graça para triunfar. Aí Paulo falou, então está certo. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nos meus padecimentos, né? Porque quando estou fraco, sou forte. Porque eu dependo essencialmente da graça de Deus na minha vida. Não de conhecimento e revelação minha, de espiritualidade minha, nada disso. Eu dependo só da graça de Deus. Quando estou fraco, aí eu sou forte. O Senhor é Deus que nos dá essa graça. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui o seguinte: que Deus permite certas coisas. Interessante que a lógica de Deus é diferente da lógica humana, né? Lá em Josué, Deus falou, rapaz, esforça, tem bom ânimo, e eu serei contigo. O Senhor não falou, eu serei contigo, portanto, esforça e tem bom ânimo. Ele falou, não, você esforça e tem bom ânimo, aí eu serei contigo. Aleluia! A gente pensa o seguinte,
que antes do sofrimento vir, do padecimento vir, Deus tem que aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer, para a gente enfrentar a luta. Não, é o contrário. Primeiro você padece, depois que você sai dessa, aí Deus vai te fortalecer, te fortificar, te confirmar. Diferente da lógica humana. Quando o senhor está vendo que o camarada está enfrentando lutas, esforçando, batalhando, o senhor coloca a mão em cima. Eu serei contigo, mas esforça e tem bom ânimo. Essa é a realidade da vida cristã. Porque a gente sabe muito bem, lá no passado, Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, né? Mas não livrou. Homem de Deus, profeta do Senhor, mas Deus permitiu que ele fosse jogado lá. Só que Deus entrou com ele na cova. Deus entra com o crente no padecimento, no sofrimento, na aflição, na perseguição. Nós não estamos sozinhos, não. O Senhor entra com a gente. Como ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, não livrou da fornalha, mas estava com eles lá dentro. Irmãos, eu vi, o pastor Ricardo pegou aquele texto domingo aqui, não é? Jesus estava no barco e a tempestade veio. Ah, não, a tempestade veio que Jesus está longe. Não, você está com problema com Jesus? Não. Jesus estava no barco e a tempestade veio. E aí? Jesus está no meu barco, né? Só que o Henrique fala, mas o barco não afunda, porque Jesus está nele, não é? O barco não afunda, mas a tempestade vem. Jesus pode estar com a igreja, pode estar com a família, pode estar com você. Você não está ali de vir a tempestade, ela vem sobre nossas vidas. Aqui está dizendo, depois de padecer um pouco, aí vem as bênçãos aqui, ó. Coisa especial, só um Deus gracioso poderá. Primeira coisa que ele diz, depois de você passar por um processo firme, sem vacilar, sem fugir, sem negar a fé, sem ficar meio lá, meio cá, mas crendo em Jesus, confiando no Senhor, não é fugindo da vida não. Olha aqui, Ele mesmo há de aperfeiçoar para toda boa obra, nos colocar na direção da perfeição. Porque o que é em Deus que nos leva à perfeição? É a graça de Deus. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, né, nos salvou, nos gerou de novo. A palavra está dizendo que vai nos aperfeiçoar, nos aperfeiçoará. Porque é claro que o sofrimento, a luta, já traz para a gente um certo amadurecimento, né? Já traz uma certa perfeição. Só que o Senhor vai completar essa perfeição, nos aperfeiçoará. É tudo que a gente sonha. Paulo falou, gente, eu não acho que eu alcancei nada, mas uma coisa eu faço, esqueço o passado, tudo que eu já passei de luta e sofrimento na vida, não fico remoendo isso mais não. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou atrás da perfeição. É isso que eu quero. E ele falou, tem uma estatura de um varão perfeito. É esta altura que eu quero atingir, essa estatura que eu quero alcançar. E é claro que sozinho eu não vou alcançar. Não é só o sofrimento, a luta, meu esforço, não. Deus tem que colocar a mão sobre mim e Ele tem que me trazer à perfeição. O Senhor está nos aperfeiçoando cada dia. O Espírito Santo está trabalhando a igreja para torná-la perfeita, porque no dia da volta de Jesus, da sua glória, a palavra diz que ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula e coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então ele está aperfeiçoando. Eu já disse aqui, e vocês têm experiência própria, que os casamentos sempre sofrem atraso de 1 hora, 2. Outro dia quem atrasou foi a mãe da noiva. E eu fiquei muito aborrecido com aquilo. A noiva está aí, o noivo está ministrando, tá, mas a mãe não chega. Mas geralmente é a noiva que atrasa. O noivo chega bem cedo, né? Jesus, irmão, está pronto há muito tempo para o casamento. Mas a noiva está num processo de aperfeiçoamento. O Espírito Santo está trabalhando essa noiva, o vestido, os adornos, né? Embelezando, aperfeiçoando. Ela vem sofrendo ao longo de 2000 anos, padecendo neste mundo que é hostil à igreja. Mas a palavra diz que depois
o Senhor mesmo aperfeiçoará a igreja, a noiva, né? É muito bom quando o diácono, o porteiro, alguém, né, o cerimonial, chega e diz: olha, a noiva chegou. O carro encostou aí, né? A limusine, os carrão, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse também: alegrai-vos aos céus, porque a noiva finalmente aprontou. Pode ler lá o que você acha. Porque a noiva finalmente aprontou. Está chegando esse dia, irmão, que alguém, um arauto lá no céu, vai anunciar: a noiva está perfeita. Aleluia. Padeceu, passou por um sol causticante, né? Calor intenso da vida. Por isso que lá em Cantares fala a respeito, uma ilustração, né, da igreja: tu és morena, né? Sabia que em Cantares chama a igreja de morena? Morena porque é a queimada do sol, né? A igreja tem suportado aí o calor das perseguições. Tu és morena. Essa morena vai encontrar com Jesus. Bonita, linda, aleluia. E nós fazemos parte dessa noiva, dessa igreja maravilhosa, perfeita. Glória a Jesus. Depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará e confirmará. O que é confirmar? Meu irmão, meu filho, minha ovelha, meu servo, você passou por um processo de padecimento, de sofrimento pela minha obra, pela minha causa, pelo meu reino, pela minha fé. Agora eu vou confirmar. Você está firmado, mas eu vou confirmar. Confirmação é uma dose dupla, né? Você às vezes é convidado para um evento, alguma coisa, na hora você fala: eu vou, né? Eu irei. Depois na véspera alguém liga: eu estou ligando para confirmar a sua presença. Então está confirmado. Estava firmado, agora está confirmado. É igual o Espírito Santo: está vestido, agora está revestido. O Senhor confirmará, isto é, ratificar. Confirmar é tornar certo, tornar firme, tornar seguro. Aleluia. O Senhor é que nos torna firmes, certo, seguro, sem dúvida nenhuma. Está confirmado como vencedor, como vitorioso nas batalhas, nas guerras, no sofrimento. Saiu mais fortalecido ainda. E a palavra diz aqui, Ele mesmo fortificará. O que já é forte, saiu mais forte da prova, né? Paulo falou: tende grande gozo, foi Tiago, quando passar por diversas tribulações, porque você vai sair mais forte disso. Você entrou de um jeito, sai mais forte lá na frente. Quem não sai, morre, mas quem sai, sai mais forte. Sai vencedor. Porque muita gente que entra e não sai mais, né? Morre pelo caminho. Mas se você entrou na tribulação, na prova e saiu lá, saiba que você sai muito mais forte do que entrou. Com muito mais musculatura espiritual, com mais experiência para ajudar outras pessoas que vai passar na mesma prova sua. Irmão, eu passei por isso aí. Deus foi comigo, ouviu minha oração, me assistiu. Fica firme, Jesus vai te curar, vai te dar vitória. Eu sei como é, eu conheço Deus, passei por isso. Pagou um preço, né? Mas você agora tem experiência com Deus para poder fortalecer o outro, fortificar. Então o Senhor mesmo fortificará. Isso é força espiritual, é o ato de tornar forte. O Senhor fortificará. Existe um Deus cheio de graça. Ele tem a última palavra. A última palavra não é o padecimento, não é o sofrimento, é o depois disto. A última palavra é de Deus. Ele vai te fortificar. E a palavra diz por último aqui: Ele mesmo te fortalecerá. Mais de fundamentar, né?
Isso aqui é de criar uma boa base. Esse fortalecer aqui é diferente de fortificar, porque é em razão de uma boa fundação. É fortalecer na fé, é reforçar, é incrementar a capacidade. Depois de ter dado prova que você não nega a fé, fica firme, o Senhor vai incrementar a sua capacidade. Não é isso que a gente quer? Ele vai aumentar a nossa capacidade. E aí, irmão, você se torna um gigante. Esse cabo de aço vira um fio de cabelo na sua frente. Glória a Deus. Aí você pode dizer: Jesus e eu somos maioria absoluta, porque você passou um processo e Deus então vem te dar uma fundamentação, fortalecer você na fé, revigorar, aleluia, reforçar. Interessante que a Bíblia diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Não é a mesma coisa? Do padecimento, a pessoa sai mais forte. Da fraqueza, tiraram força. Você já viu isso? Só acontece com o crente, com a igreja do Senhor. Dos problemas da vida, das lutas da vida, você tira lições preciosas para a sua caminhada, para a sua jornada, para a sua vida. É aquele negócio de pegar, fazer do limão uma limonada, mais ou menos assim, não é? Da fraqueza, tirar força. O Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. A palavra diz aqui, lá em Apocalipse 3:8, Deus falando: tendo pouca força. Não confie na sua força. Toda a força que você tem de você mesmo, coisa de ordem pessoal, tendo pouca força. Você conservou a minha palavra, não negaste o meu nome. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, né? No meio da prova, da luta, sendo fraco como você é, e eu sou também, tendo pouca força, mas não negaste o meu nome, e guardaste a minha palavra, não negou o meu nome. Aí Deus vem e te aperfeiçoa mais, te confirma, te fortifica, te fortalece, e a igreja vira um gigante na terra. Individualmente você se torna muito forte em Cristo Jesus. Fique em pé comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não somos da teoria do copo meio vazio. Nós somos da teoria do copo meio cheio. Você vê uma nuvenzinha e já diz: vai ter muita chuva. Da fraqueza tira força, né? Você veio aqui hoje para Deus fazer 4 coisas com você e comigo. Ele aperfeiçoará, Ele confirmará, Ele fortificará, e Ele fortalecerá a sua fé, a sua vida espiritual, para você ser um gigante resiliente e ajudar outras pessoas também. Suporta firme, minha irmã, suporta firme, minha filha, meu neto, minha neta. O Senhor é contigo, você vai ter vitória, não é? É assim que acontece na vida mesmo. Mas amanhã o mar vai se abrir e você vai cantar: só o Senhor é Deus. Tenha certeza disto. Pode pregar que o Senhor confirma. Levante sua mão comigo e sinta o revigorar de Deus na sua vida, o fortalecer, o fortificar, o confirmar uma boa base para você aqui hoje, na casa do Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Tu és o varão de branco que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Decal, do Shell, visita a tua igreja, caminha por entre esse povo hoje, fortalecendo, fortificando, fortalecendo, confirmando, aperfeiçoando, Senhor, renovando nossas forças, renovando a nossa fé, renovando nossos caminhos perante o Senhor, renovando em nós o Espírito Santo, renovando a tua graça, Senhor, renovando a esperança, ó Deus. Oh, aviva a tua igreja, ó Deus. Decal, Shebi, Anicol, Dalasturi, Anikel, Buxam, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Aleluia, 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 aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus, glorificado seja o Pai, o Filho, o Espírito de Deus. Receba aí agora, irmãos, toma posse de uma vida de vitória, de triunfo. O mesmo Deus de toda graça há de te visitar nesta noite ainda. Oh, glória a Deus. Tem graça para ser salvo, tem graça para dar, mas tem graça para triunfar. E é a graça que o Senhor está dando hoje para mim e para você, a graça triunfante. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. A nossa equipe não está?